Segundo o conhecimento médico, porque interromper o processo reparador que a vida impõe ao espírito que se reencarna com deficiência. Será justo impedi-lo de evoluir, por egoísmo da gestante. O médium baiano recorda, ainda, é torturante para a mãe que carrega no ventre um ser que não viverá, mas trata-se de um sofrimento programado pelas soberanas leis da vida. E mais segundo benfeitores espirituais, a Terra vem recebendo verdadeiras legiões de espíritos sofredores e primários, que se encontravam retidos em regiões especiais e agora estão tendo a oportunidade de optar pelo bem de si mesmos. Se os tribunais do mundo condenam, em sua maioria, a prática do aborto, as leis divinas, por seu turno, atuam inflexivelmente sobre os que alucinadamente o provocam. Fixam essas leis no tribunal das próprias consciências culpadas, tenebrosos processos de resgate que podem conduzir ao câncer e à loucura, agora ou mais tarde. Se a futura mãe corre riscos de vida, o aborto tem outra conotação conforme consta na questão 359 de O Livro dos Espíritos, onde os mentores que orientavam Kardec advertem que só é admissível um aborto induzido quando há grave risco de vida para a gestante. Oportuno acrescentar, com a evolução da medicina, dificilmente se configura, hoje, uma situação dessa natureza. A literatura espírita é pródiga em exemplos sobre as consequências funestas do aborto delituoso, que provoca na mulher graves desajustes perispirituais, a refletirem-se no corpo físico, na existência atual ou futura, na forma de câncer, esterilidade, infecções renitentes, frigidez. Óbvio que não lançamos os anatemas da condenação impiedosa àqueles que estão perdidos no corredor escuro do erro já cometido, até para que não caiam na vala profunda do desalento. Expressamos ideias cujo escopo é iluminá-los com a achote do esclarecimento para que enxerguem mais adiante a opção do trabalho e do amor, sobretudo nas adoções de filhos rejeitados que atualmente amontoam nos orfanatos. É preciso também saber que a lei de causa e efeito não é uma estrada de mão única. É uma lei que admite reparações, que oferece oportunidades ilimitadas para que todos possam expiar seus enganos. Errar é aprender, destarte, ao invés de se fixarem no remorso, precisam aproveitar a experiência como uma boa oportunidade para discernimento futuro. Masturbação, mitos e consequências segundo o Espiritismo. Muitas pessoas vivem angústias profundas em torno das diretrizes comportamentais na área sexual e isso é compreensível em nosso estágio de humanidade. Por isso, escrevemos alguns argumentos sobre o tema, a fim de que possamos com a doutrina espírita aprender um pouco mais. O Espiritismo explica baseado no livre-arbítrio, no percurso de vidas anteriores e na evolução moral de cada um, como estes assuntos devem ser tratados. Lembrando sempre que cada caso é um caso muito particular. Uma dessas ansiedades é a masturbação, que segundo Sigmund Freud, é envolvida em muito preconceito, graças ao dogmatismo religioso que estigmatiza a sexualidade. Vai distante a época em que se decretava que a masturbação conduzia à loucura e ao inferno. Normal no adolescente que está descobrindo a sexualidade, frequente nos corações solitários. O problema é que ela favorece a viciação, aguçando o psiquismo do indivíduo com sensualidade avivada. Por outro lado, obsta a sublimação das energias sexuais, quando as circunstâncias nos convocam à castidade, incitando-nos a canalizá-las para as realizações mais enobrecedoras. Vale dizer, há uma energia sexual que precisa ser controlada, não necessariamente através da prática sexual, mas direcioná-la a outras atividades, inclusive a prática da caridade. A consciência nos sussurra que relação sexual presume dois parceiros. O autoerotismo não deixa de ser uma busca de prazer egoísta, por isso mesmo, toda prudência é imprescindível. Na área sexual, urge vigilância permanente, pois, na maioria das vezes ao se masturbar, a criatura não está tão solitária como imagina. Espíritos das sombras,
viciados no sexo, muitas vezes estimulam este vício solitário, prejudicando casais quando o parceiro opta por masturbar-se. Entretanto, mister considerar que cada caso é um caso, sem desconsiderar jamais que o equilíbrio e a disciplina mental precisam ser alcançados. Por isso o Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, questão 184, psicografado por Chico Xavier, orienta-nos que, ao invés da educação sexual pela satisfação dos instintos, é imprescindível que os homens eduquem sua alma para a compreensão sagrada do sexo. O uso indevido de qualquer função sexual produz distúrbios, desajustes, carências, que somente a educação do hábito consegue harmonizar. Afinal, o homem não é apenas um feixe de sensações, mas, também, de emoções, que podem e devem ser dirigidas para objetivos que o promovam, nos quais centralize os seus interesses, motivando-o a esforços que serão compensados pelos resultados benéficos. A vida saudável na esfera do sexo decorre da disciplina, da canalização correta das energias, da ação física, pelo trabalho, pelos desportos, pelas conversações edificantes que proporcionam resistência contra os arrastamentos da sensualidade, auxiliando o indivíduo na conduta. Muitas pessoas consideram o prazer apenas como sendo uma expressão da lascívia, e se esquecem daquele que decorre dos ideais conquistados, da beleza que se expande em toda parte e pode ser contemplada, desencantadoras alegrias do sentimento afetuoso, sem posse, sem exigência, sem o condicionamento carnal. Será que devemos depreender que o Espiritismo proíbe toda atividade sexual? De modo algum. O Espiritismo nada proíbe. Deixa ao livre-arbítrio, a decisão consciente de cada um a atitude a tomar. Limita-se a dar orientação e a demonstrar que atitudes mal tomadas dão intranquilidade e insatisfação e coloca-nos perante a realidade e vantagens do uso consciente da vida. A doutrina espírita apresenta a sexualidade despida da conotação religiosa dogmática que consagrou o sexo pecaminoso, sujo, proibido e demoníaco. Todavia, não legitima o enquadramento da sociedade atual que consubstanciou o sexo como objeto de consumo, devasso e trivial. A proposta espiritista é da energia criadora que necessita estar sedimentada pela lógica e pelo sentimento, pelo respeito e entendimento, pela fidelidade e amor, a fim de propiciar a ceucitude e a paz, ou seja, um sexo para a vida e não uma vida para o sexo. Para Emmanuel, no livro Vida e Sexo, diante das proposições a respeito do sexo, é justo sintetizar-se todas as digressões possíveis nas seguintes normas: não proibição, mas educação; não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo; não indisciplina, mas controle; não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente, para depois aprender ou reaprender com a experiência. Sem isso, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal, tantas vezes quantas se fizerem precisas, pelos mecanismos da reencarnação, porque a aplicação do sexo, ante a luz do amor e da vida, é assunto pertinente à consciência de cada um. Ninguém se burila de um dia para outro. Conversões religiosas exteriores não alteram, de improviso, os impulsos do coração. Achamo-nos muito longe da meta para alcançar o projeto de acrisolamento sexual. A rigor, nenhum de nós consegue se conhecer tão exatamente, a ponto de saber, hoje, qual o tamanho da experiência afetiva que nos aguarda no futuro. Não há como penetrarmos nas consciências alheias e cada um de nós, ante a sabedoria divina, é um caso particular, no que tange ao amor, reclamando compreensão. Em face disso, muitos de nossos erros imaginários na Terra são caminhos certos para o bem, ao passo que muitos de nossos acertos hipotéticos são trilhas para o mal de que nos desvencilharemos, um dia. A energia sexual,
como recurso da lei de atração, na perpetuidade do universo, é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, face às potencialidades criativas de que se reveste. À medida que a individualidade evolui, passa a compreender que a energia sexual envolve um impositivo de discernimento e responsabilidade em sua aplicação. Por isso mesmo, deve estar controlada por valores morais que lhe garantam um emprego digno, seja na criação de formas físicas, asseguradora da família, ou na criação de obras beneméritas da sensibilidade da cultura para a reprodução e extensão do progresso e da experiência, da beleza e do amor, na evolução e burilamento da vida no planeta. Nas ligações afetivas terrenas encontramos as grandes alegrias. No entanto, é também dentro delas que somos habitualmente defrontados pelas mais duras provações. Embora não percebamos de imediato, recebemos, quase sempre, no companheiro ou na companheira da vida íntima, os nossos próprios reflexos. Analisemos o matrimônio, por exemplo, que pode perfeitamente ser precedido de doçura e esperança, mas isso não impede que os dias subsequentes, em sua marcha incessante, tragam aos cônjuges os resultados das próprias criações que deixaram para trás. Parceiro e parceira, nos compromissos do lar, precisam reaprender na escola do amor, reconhecendo que, acima da conjunção corpórea, fácil de se concretizar, é imperioso que a dupla se case, em espírito, sempre mais em espírito, dia por dia. Até porque extinta a fogueira da paixão na retorta da organização doméstica, remanesce da combustão o ouro vivo do amor puro, que se valoriza, cada vez mais, de alma para alma, habilitando o casal para mais altos destinos na vida superior, até porque é o espírito quem ama e não o corpo, de sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade que transcende a vida física. Urge considerar que é vontade de Deus, na essência, é o dever em sua mais alta expressão traçado para cada um de nós, no tempo chamado hoje. E se o hoje jaz viçado de complicações e problemas, a repontarem do ontem, depende de nós a harmonia ou o desequilíbrio do amanhã. Destarte, o instinto sexual, exprimindo amor em expansão incessante, nasce nas profundezas da vida, orientando os processos da evolução. Importa considerar que diante do sexo, não nos achamos, de nenhum modo, à frente de um despenhadeiro para as trevas, mas perante a fonte viva das energias em que a sabedoria do universo situou o laboratório das formas físicas e a usina dos estímulos espirituais mais intensos para a execução das tarefas que esposamos, em regime de colaboração mútua, visando ao rendimento do progresso e do aperfeiçoamento entre os homens. Cada homem e cada mulher que ainda não se angelizou ou que não se encontre em processo de bloqueio das possibilidades criativas, no corpo ou na alma, traz, evidentemente, maior ou menor percentagem de anseios sexuais, a se expressarem por sede de apoio afetivo. É claramente nas lavras da experiência, errando e acertando e tornando a errar para acertar com mais segurança, que cada um de nós, os filhos de Deus em evolução na Terra, conseguirá sublimar os sentimentos que nos são próprios, de modo a nos erguer, em definitivo, para a conquista da felicidade celeste e do amor universal. Métodos contraceptivos, uma reflexão espírita. Ao realizar a vasectomia em comum acordo com a esposa, tendo 2 filhos e sem projetos para outros e considerando que a consorte, por recomendações médicas, não pode tomar pílula anticoncepcional, perguntou-nos certo leitor, se ele lisaria o perispírito. Dissemos que a questão é complexa e deve ser analisada conforme cada caso. Explicamos que não se pode ter uma visão simplista do assunto, até porque as situações e casos devem ser abordados em particular e individualmente, por pessoas preparadas e com conhecimento desses tópicos para melhor orientar os envolvidos. Todavia, em face da insistência do nobre leitor para que opinássemos,
Dissemos a ele que temos o direito de fazer o nosso planejamento familiar e essa decisão está atrelada ao livre-arbítrio dos casais. Sem colidir com a coerência doutrinária, explicamos que a prole é programada no mundo dos espíritos, considerando as determinações de crédito e débito, oriundas das vidas pregressas, antes da incursão no corpo físico. Portanto, planificamos a formação da família antes do renascimento terrestre, com o amparo e a supervisão de instrutores beneméritos. Há escolhas que antecederam o planejamento reencarnatório, bem como aquelas no decorrer da encarnação, são conhecidas como momentos de decisão. Será então que podemos proceder à escolha de nossas provas, enquanto encarnados? Sim, é possível. Mesmo na vida material, há sempre momentos em que nos tornamos independentes da matéria que serve-nos de habitação. Os filhos derivam de pactos asilados antes do processo reencarnatório pelos futuros pais, visando erguerem a família de que carecem para a inevitável evolução. Mas é de boa lembrança não deixar as coisas por conta da natureza, pode ser insensatez e imprudência. O Criador nos deu uso do raciocínio no bom emprego das leis naturais. Não fosse assim, em que pese os prévios compromissos pactuados no além, teríamos que procriar indefinidamente, durante toda a existência física, o que obviamente não seria uma atitude racional. Na literatura básica do Espiritismo não há referência específica sobre os métodos contraceptivos da vasectomia e da laqueadura de trompas. Não obstante, analisando o Livro dos Espíritos, no capítulo sobre a lei de reprodução, encontramos alguns subsídios importantes para discutir o tema. Aprendemos com os espíritos que se pode controlar a natalidade, sem abusos. Porém, advertem-nos os benfeitores que se o objetivo for a sensualidade, onde a predominância do lado animal esmague os anseios do espírito, acarretará gravíssimas consequências morais. E quanto mais nos sentimos culpados por alguma coisa, igualmente isto nos afeta o campo emocional. Há os que fazem vasectomia ou a laqueadura de trompas apenas para evitar as complicações oriundas de uma gravidez indesejada. Todavia, permanecem abusando da sensualidade. Estes, naturalmente, terão na mente culpada os reflexos perversos, acicatando a consciência. A culpabilidade é de contínuo uma nesga de sombra eclipsando-nos a visão. O sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência e, através dele, sombrias forças do mal se insinuam. O controle da natalidade precisa ser verificado à luz da finalidade de quem o pratique. Se o intuito for de levar a cabo um planejamento familiar que se ajuste às realidades do casal, sobretudo de ordem financeira, nada encontramos nas orientações kardecianas que o desaprove. Se contudo a finalidade é puramente física, de nutrir a sensualidade, de ter uma atividade sexual voltada principalmente para o prazer, e aí a circunstância muda de silhueta. Neste caso, estará sendo contrariada a lei natural e a implicação será obrigatória a retificação numa reencarnação subsequente, de forma bastante dolorosa. Existindo um motivo genuinamente justo, podemos limitar nossa prole, principalmente se já possuímos filhos e não desejamos ter outros. Percebemos nessa suposição corretamente admissível que podemos evitar a concepção. Se alguém escolhe fazer vasectomia ou laqueadura de trompas apenas como forma preventiva de se livrar de filhos e se despreocupar para ter uma vida sexual intensa e inconsequente, a conotação e a implicação serão uma. Se, ao contrário, em razão de uma patologia grave pela qual seria arriscado gerar filhos sob pena de vir a mãe desencarnar, a consequência será outra. A rigor, o que vai definir se haverá ou não transgressão às leis naturais será a intenção que motivou a decisão de fazer a cirurgia. Chico Xavier, que não era avesso aos anticoncepcionais, disse: acreditamos que o anticoncepcional é um recurso que nos foi concedido na Terra pela divina providência para que a delinquência do aborto seja sustada,
uma vez que a criatura humana, por necessidade de revitalização de suas próprias forças orgânicas, naturalmente precisará do relacionamento sexual entre os parceiros que estão compromissados no assunto, mas usarão esse agente anticoncepcional para que o crime do aborto seja devidamente evitado em qualquer parte do mundo. O mineiro do século afirmou que os anticoncepcionais não estarão invadindo a Terra sem finalidade justa. Pessoalmente, acreditamos que o casal tem direito de pedir a Deus inspiração para que não venha cair em compromissos nos quais eles, os cônjuges, permaneçam frustrados. Sabemos que há métodos e métodos contraceptivos. Sobre a vasectomia ou a laqueadura de trompas, cremos que a atual tecnologia detém outras maneiras menos traumáticas para se evitar a procriação, que não precisam de procedimentos invasivos, cirúrgicos, nem ocasionam qualquer lesão física. Tais métodos de contracepção, por serem menos hostis, podem ser utilizados. Os procedimentos cirúrgicos precisam ser repensados, adiados ou impedidos por serem medidas extremas, definitivas e com altos índices de reversibilidade. A orientação espírita permite-nos contemplar a gestação como uma série de episódios que extrapolam muito os aspectos físicos. Dessa forma, a eleição de métodos contraceptivos abarca encargos morais superiores aos que possamos imaginar. E nada mais prudente do que informação para nos auxiliar em nossas deliberações. A possibilidade de recorrer a métodos eficazes para planejar adequadamente o nascimento dos filhos é uma das melhores contribuições da ciência. Por essa razão, os métodos contraceptivos precisam ter a restrição e a recomendação apropriada pela medicina terrena a fim de se evitar a esterilidade irreversível. Em razão da prorrogação definitiva de uma reencarnação pré-agendada, ocorrerá assim acicates conscienciais, ferindo o perispírito. É importante considerar o grau de consciência do ato deliberado e da sua intenção, pois esses são vetores importantes que podem amenizar ou ampliar patologias emocionais, neuroses, psicoses, infertilidade, doenças sexuais diversas, compressão mental através de perseguição espiritual produzida pelos filhos rejeitados de lá. Por esses motivos, pode-se recorrer a diversos outros métodos menos traumáticos ao corpo psicossomático. Cremos que o ideal é o emprego de métodos anticoncepcionais capazes de apenas impedir a fecundação. Ou seja, controle feito através de métodos naturais como a tabelinha, a ovulação, o muco cervical, cópula descontínua e a temperatura, ou métodos artificiais como preservativo de látex, espermicida, diafragma, pílula anticoncepcional. Somos impetuosamente contrários ao uso da pílula do dia seguinte e fazemos ressalvas ao DIU, pois na área da medicina muitos ginecologistas têm debatido se ele é ou não abortivo. Obviamente, se não é abortivo, é um método válido para contracepção. A vida inicia na concepção, se o DIU age após a fecundação, visando interromper o processo da gravidez, é absolutamente contrário aos preceitos espíritas. Em suma, sobre o assunto, cada caso é um caso. Todavia, desaconselhamos a utilização rotineira e indiscriminada de medidas contraceptivas, exceto que haja um pretexto lícito e doutrinariamente aceitável, lembrando, nesse contexto, que os ditames da lei de Deus encontram-se no âmago da consciência de cada um. Não há como tolerar militância política dentro das hostes espíritas. O portal do G1 realizou uma enquete na Câmara dos Deputados a fim de saber qual a religião dos parlamentares. Dos 414 deputados consultados, 309 se declararam católicos e 43 evangélicos. Os parlamentares que se declararam espíritas foram 8. Outros 13 disseram ser cristãos, mas não especificaram se seguem uma religião. 8 se disseram agnósticos. Para nós, os espíritas, esse quadro estatístico nada significa. Por uma questão muito elementar,
Não há representantes oficiais do espiritismo em setor algum da política humana, segundo André Luiz. A doutrina espírita não estimula o engajamento em ideias e políticas partidárias. Não coloca sua tribuna a serviço da propaganda política de candidatos, de partidos ou de movimentos políticos. Em que pese a ideia de que o problema não é de como o espírita entra na política, mas de como dela sai, o espírita, se estiver vinculado a alguma agremiação partidária, se deseja concorrer como candidato a cargo eletivo, tem total liberdade de ação, mas que atue bem longe dos ambientes espíritas, para que tudo que fizer ou disser, dentro da instituição espírita, não venha a ter uma conotação de atitude de disfarçada intenção, visando conquistar os votos de seus confrades. É inadmissível trazer para dentro dos centros ou instituições espíritas a política partidária, embora, como cidadão, cada espírita tenha a liberdade de militar no universo fragmentado das ideologias políticas. Mas o espiritismo não é fragmento da política partidária, e nem tampouco envolve-se com grupos políticos sectários, que utilizam meios incoerentes com os fins de poder. A política do legítimo espírita é a favor do ser humano e de seu crescimento espiritual. Não se submete e não se omite diante do poder político, e nem tampouco assume um lugar de oposição ou de situação. Elucida Emmanuel que o discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. O governador da terra, entre nós, para atender aos objetivos da política do amor, representou, antes de tudo, os interesses de Deus junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos, respeitáveis, embora, a rigor, iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Por isso mesmo, sabem a saciedade que a missão da doutrina é consolar e instruir, em Jesus, para que todos mobilizem as suas possibilidades divinas no caminho da vida. Trocá-la por um lugar no banquete dos estados e inverter o valor dos ensinos, porque todas as organizações humanas são passageiras em face da necessidade de renovação de todas as fórmulas do homem na lei do progresso universal. Se o mundo gira em função de políticas econômicas, administrativas e sociais, não há como tolerar militância política dentro das hostes espíritas. Os benfeitores espirituais nos advertem que não se sustentam as teses simplistas de que só com a nossa participação efetiva nos processos políticos ao nosso alcance ajudaremos a melhorar o mundo. Recordemos que Jesus cogitou muito da melhora da criatura em si. Não nos consta que ele tivesse aberto qualquer processo político partidário contra o poder constituído à época. Nossa conduta política não deve ser encarada como conformismo. Pelo contrário, essa atitude é sinônima de paciência operosa, que trabalha sempre para melhorar as situações e cooperar com aqueles que recebem a responsabilidade da administração de nossos interesses públicos. É importante lembrarmos que, nas pequeninas concessões, vamos descaracterizando o projeto da terceira revelação. Por isso mesmo urge que façamos uma profunda distinção entre espiritismo e política. Somos políticos desde que nascemos e vivemos em sociedade. Isso é real, porém a doutrina espírita não poderá, jamais, ser veículo de especulação das ambições pessoais, nesse campo. Pela transformação do comportamento individual, lutando pelo ideal do bem, em nome do Evangelho, os espíritas não estão alheios à política, engana-se quem pensa o contrário. Os espíritas honestos, fiéis à família, aos compromissos morais, são integralmente cidadãos ativos, que exercem o direito ou obrigação, depende do ponto de vista, de votar, porém sem vínculos com as querelas e questiúnculas partidárias. O espiritismo não pactua com irrelevantes e transitórios interesses terrenos. Estamos investidos de compromisso mais imediato,
ao invés de mergulharmos no mundo da política saturada por equívocos lamentáveis. No mundo teremos aflições. Chama-nos a atenção a sequência de catástrofes naturais que tem ocorrido no Brasil. São as tempestades que se reúnem num conselho de deuses, feitas de ventos, de chuvas e raios, que se espalham nos estados do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de São Paulo, inundando lares, desmoronando sonhos e destruindo vidas. São circunstâncias em que as pessoas precisam estar dispostas a ajudar, pois estão jungidas pela tragédia para ocuparem as ambulâncias unidas pela solidariedade dolorida. Devido aos estrugidos da natureza, irrompem, em várias localidades da Terra, grupos de fanáticos que criam seitas e cultos estranhos, que abandonam emprego e família, à espera do juízo final. No Japão, vários gurus preveem o final do mundo. Nos Estados Unidos, 55 milhões de americanos acham que falta pouco para o mundo acabar. Para esses, as tempestades, que têm destruído várias regiões do planeta, são anjos enviados para punir os homens, anunciando o grande final. Não é confortador o aparecimento de pregoeiros dessas bizarras crenças, que se multiplicam mundo afora, obscurecidos na razão pela expectativa de uma nova era. Até mesmo no meio espírita, têm surgido livros que induzem leitores ao pânico ou à hipnose catastrofista do quanto pior melhor. Os terremotos, os furações, as inundações, as erupções vulcânicas e outras catástrofes naturais são parte inevitável do pulsar da natureza. Sabe-se, no mundo acadêmico, que poluição de veículos automotores no velho continente mata mais do que acidentes de trânsito. Percebe-se o vigor da expansão do consumo das drogas, a banalização do comportamento sexual veiculado por revistas, jornais, televisão, cinema, teatro, videocassete, TV a cabo, internet, etc. Discute-se a legalização das drogas, cita-se o desemprego estrutural, comenta-se a ruptura da ordem, especula-se sobre a sombria previsão da drástica redução do manancial de água potável para daqui a 4 décadas, etc. Acerca disso, alguns estudiosos preveem conflitos mundiais, tendo como nexo causal a corrida pelo controle do líquido precioso. Os rios estão secando na Amazônia, onde existem 12% de água doce da Terra. Entretanto, na maioria dos casos, as tempestades têm por objetivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Os pessimistas insistem sempre em considerar que a maneira negativa e sombria de perceber as coisas do mundo é uma maneira realista de viver. Os preceitos espíritas indicam que a atual geração desaparecerá, gradativamente, e uma nova lhe sucederá, naturalmente, ou seja, uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra não mais tornará a encarnar. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Por mais difícil que seja o inevitável processo da seleção final dos valores éticos da sociedade, não podemos esquecer que Jesus é o caminho que nos induz aos iluminados conceitos da verdade, onde recebemos as gloriosas sementes da sabedoria, que dominarão os séculos vindouros, preparando nossa vida social para as culminâncias do amor universal no respeito pleno da vida do planeta. Enquanto as penosas cenas televisivas das tragédias naturais nos acicatam as retinas, as forças espirituais reúnem-se para a grande reconstrução do porvir. Lembremo-nos de que, na luta dolorosa das civilizações, Ele, o Cristo, é a luz do princípio e em suas mãos repousa o ordenamento da natureza terrena. Por isso, o Mestre advertiu: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A política eleitoreira ante a política do Evangelho. Nas proximidades dos debates para eleições políticas, esquenta a discussão sobre o tema: se o espírita deve ou não participar da política partidária. Sobre isso,
Um amigo me confidenciou que diretores de uma federativa têm feito convites aos espíritas para o engajamento na militância política. Pasmem, por lógica, essa tolice não mereceria nossos comentários, pois já escrevemos muito sobre a questão. Todavia, somos forçados a analisar essas insistentes posturas, totalmente incompatíveis com o projeto espírita na Terra. A doutrina espírita não estimula o engajamento em ideias e políticas partidárias. Não coloca a sua tribuna a serviço da propaganda política de candidatos, de partidos ou de movimentos políticos. Em que pese a frase de um conhecido líder espírita, que proclama que o problema não é de como o espírita entra na política, mas de como dela sai. O espírita, se estiver vinculado a alguma agremiação partidária, se deseja concorrer como candidato a cargo eletivo, tem total liberdade de ação, mas que atue bem longe dos ambientes espíritas, para que tudo que fizer ou disser, dentro da instituição espírita, não venha a ter uma conotação de atitude de disfarçada intenção, visando a conquistar os votos de seus confrades. No espiritismo, a cautela é recomendável, tanto quanto a discussão. Não pode haver preconceitos. Todavia, em se discutindo políticas sociais, é inadmissível trazer, para dentro dos centros ou instituições espíritas, a política partidária, embora, como cidadão, cada espírita tenha a liberdade de militar no universo fragmentado das ideologias políticas. Até porque, o espiritismo não é fragmento da política partidária, e nem, tampouco, envolve-se com grupos políticos sectários, que utilizam meios incoerentes com os fins de poder. É muito importante distinguir a política terrena, da política do Cristo. O espírita, quando trabalha pela erradicação da miséria e da exclusão social do ser humano, está adotando a política do Evangelho, ou seja, a sua política, nesse sentido, e a da caridade sem fronteiras para todas as classes. A política do legítimo espírito é a favor do ser humano e de seu crescimento espiritual. Não se submete e não se omite diante do poder político, e nem, tampouco, assume um lugar de oposição ou de situação. Explica, Emmanuel, que o discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. O governador da terra, entre nós, para atender aos objetivos da política do amor, representou, antes de tudo, os interesses de Deus junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos, respeitáveis, embora é inadmissível a utilização da tribuna espírita, como palanque de propaganda política. O espiritismo não pactua com superficiais e transitórios interesses terrenos. Por isso, ninguém pode deixar-se escravizar à procura de favores de parlamentares, a ponto de, exercerem infausta influência nos conceitos espíritas. Outra hipocrisia é um espírita nos palanques, implorando votos, qual mendigo, com sofismas e simulação de modéstia, de pobreza, de humildade, de desprendimento, de tolerância, etc., com finalidade demagógica, exaltando suas próprias virtudes e suas obras beneficentes. O bom senso nos sussurra que o ideal seria se esses espíritas, que mendigam votos, optassem por outro credo, para que lhes seja assegurada a não contaminação dessa infecciosa politicagem em nossas hostes, até porque, não temos necessidade absoluta de representantes oficiais do espiritismo em setor algum da política humana. Pela transformação de comportamento individual, lutando pelo ideal do bem, em nome do Evangelho, os espíritas não estão alheios à política, engana-se quem pensa o contrário. Os espíritas honestos, fiéis à família e os compromissos morais, são, integralmente, cidadãos ativos, que exercem o direito ou obrigação, depende do ponto de vista, de votar, porém, sem vínculos com as querelas e questiúnculas partidárias. E, mais ainda,
Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Por isso mesmo, sabem, a saciedade, que a missão da doutrina é consolar e instruir, em Jesus, para que todos mobilizem as suas possibilidades divinas no caminho da vida. Trocá-la, por um lugar no banquete dos estados, é inverter o valor dos ensinos, porque todas as organizações humanas são passageiras em face da necessidade de renovação de todas as fórmulas do homem na lei do progresso universal. É oportuníssimo lembrar que, nas pequeninas concessões, vamos descaracterizando o projeto da terceira revelação. Urge que façamos uma profunda distinção entre espiritismo e política. É bem verdade que somos políticos desde que nascemos e vivemos em sociedade, sim, e daí? A doutrina espírita não poderá, em tempo algum, ser veículo de especulação das ambições pessoais, nesse campo. Se o mundo gira em função de políticas econômicas, administrativas e sociais, não há como tolerar militância política dentro das hostes espíritas. Emmanuel nos comprova que não se sustentam as teses simplistas de que só com a nossa participação efetiva nos processos políticos, ao nosso alcance, ajudaremos a melhorar o mundo. Recordemos que Jesus cogitou muito da melhora da criatura em si. Não nos consta que ele tivesse aberto qualquer processo político partidário contra o poder constituído à época. Nossa conduta política não deve ser encarada como conformismo. Pelo contrário, essa atitude é sinônima de paciência operosa, que trabalha sempre para melhorar as situações e cooperar com aqueles que recebem a responsabilidade da administração de nossos interesses públicos, e ponto final. Perante a perspectiva do medo, mantenhamos a fé em Deus. O maior temor de quem tem emprego, hoje, é perdê-lo. A demissão é traumática, sem dúvida, e para muitos é mais trágico, ainda, do que ficar viúvo ou divorciado, consoante estudo divulgado, recentemente, na Alemanha. Durante 20 anos, a pesquisa analisou o nível de satisfação de centenas de alemães. O estudo apontou uma tendência em que o nível básico de felicidade de uma pessoa comum, essencialmente, permanece o mesmo durante toda a vida adulta. Em outra pesquisa, realizada com trabalhadores de várias empresas, afastados por distúrbios psíquicos, foram observadas as manifestações do desgaste mental no trabalho e identificadas as várias conexões entre a vida laboral e as condições gerais de vida. Dentre esses aspectos, o medo surgiu como fator importante de avaliação, já que a sanção mais temida, por todos os funcionários afastados, era a demissão. Há outros estudos que fazem referências ao processo psicológico chamado adaptação, forma como os seres humanos ajustam seu humor a novas circunstâncias, boas ou más. Yanis Georgelis, da Universidade de Brunel, na Inglaterra, que participou da elaboração de um determinado estudo, disse que suas conclusões sugerem que o velho ditado de que o tempo cura tudo pode ser verdadeiro em muitos casos. O seu estudo reforça a tese de outros trabalhos que dizem que as pessoas se recuperam de acontecimentos negativos, rapidamente. Há alguma literatura sobre pessoas que se tornaram paraplégicas que, quando entrevistadas poucos anos depois, tinham níveis de felicidade similares aos de pessoas que não foram afetadas desta maneira. Da mesma forma, há estudos de pessoas que ganharam na loteria que não são mais felizes no longo prazo. Uma situação de crise econômica e agravamento da insegurança, como nos dias de hoje, alteram as relações sociais, sobretudo no trabalho. Há, nessa conjuntura, uma relação entre o social e o trabalho, e o sujeito na organização será afetado por isso, aumentando seu medo e sofrimento. Estudos afirmam que, numa grande empresa ou empresa supermoderna, só existe lugar para superempregados, que devem ser super-homens, bonitos, felizes, altamente qualificados, que não cometem erros, enfim,
perfeitos e isso já é uma super paranoia. Essas fobias coexistem com a culpabilidade, pois, dificilmente, o trabalhador estará à altura das exigências da organização e do ideal que se procura atingir. Destarte, o indivíduo, nas organizações, vive o sonho de onipotência e perfeição, e a empresa, obviamente, sabe lidar com essa fragilidade a seu favor, cobrando, cada vez mais, num processo vil de robotização, da consciência dos mais frágeis, os empregados. Nesta sociedade alucinada pelo ter e não pelo ser, facilmente, o medo instala-se nos temperamentos frágeis, nas constituições emocionais de pouca resistência, de começo no indivíduo, depois na sociedade. O excesso de tecnologia gerou a ausência de solidariedade humana, que provoca uma avalanche de receios. O modelo de relação de trabalho atual é cruel. O sujeito que, dentro da organização, assiste a diversas demissões, vê vários de seus colegas serem despedidos, e que tem medo de ser a próxima vítima, sabe que a falta de proteção é uma das causas de sua angústia. Em verdade, o mercado é volátil. Histórias de desemprego de longa duração e de situações em que o trabalhador não consegue mais voltar para o mercado formal se repetem. Diante dessa perspectiva, cada indivíduo deverá se preocupar com a sua segurança, rompendo com os laços emocionais, exaltando o individualismo e aumentando a competição dentro da empresa. Nessa situação de instabilidade sociopolítico e econômica, é comum os trabalhadores não se lembrarem de Deus, mas urge reconhecer que o Criador não esquece os trabalhadores, cujas atividades dignas desenvolvem os valores reais do espírito. Deus a todos estende sua misericórdia. É bem verdade que Ele nos dá respostas que nem sempre correspondem às nossas expectativas. Se não, vejamos, pedimos o que desejamos, mas Deus nos dá o que precisamos. Os tempestades e furacões, da experiência humana simbolizam as advertências do Criador, ensejando-nos mudança de rumo. Simonetti lembra que a doença respiratória, o lar em desajuste, a dificuldade financeira, a perda de emprego, o acidente automobilístico, são situações constrangedoras que nos perturbam. Pedimos ajuda divina. Deus vem em nosso auxílio, mas é preciso que nos disponhamos a tomar o barco do futuro, deixando, no passado, velhas tendências. Podemos considerar, na mesma sequência, que o tabagismo afeta os pulmões. A incompreensão conturba o relacionamento afetivo. A indisciplina nos gastos faz rombos nas contas. A displicência profissional resulta em demissão. A irresponsabilidade no trânsito favorece desastres. Grifamos. A pouca disposição de encarar nossos erros e desacertos, como causa de nossas dificuldades e problemas, neutraliza a ação divina em nosso benefício. As crises sugerem mudanças. Se não mudamos com elas, sempre nos sentiremos abandonados por Deus, incapazes de identificar o socorro divino. Ficar livre do medo. Eis aí o âmago da questão, pois o temor é desarmonia e desintegração emocional. O medo não existe só sob uma sensação de ser punido, de perder o emprego, do insucesso, mas o temor do próprio medo. O medo é um sentimento de grande inquietação, quando estamos diante de um perigo real, um perigo imaginário ou uma ameaça. É, portanto, um sintoma de insegurança, proveniente da falta de fé em Deus, em certas situações da vida, mas que precisam ser bem trabalhadas na mente cristã. Para nós, estudiosos do Espiritismo, a solução para o medo é, sem dúvida, a fé que remove montanhas, mostrando-nos o rumo da vitória. É, igualmente, a certeza da reencarnação, a certeza de que a vida terrena não é mais do que um longo dia perante a eternidade real da vida do espírito. Somos seres pensantes e imortais e, ante essas verdades, podemos enriquecer a nossa atividade mental, indefinidamente,
rumo aos objetivos superiores. Podemos desenvolver recursos que nos conduzam a um relacionamento humano e social, através do trabalho solidário e fraternal, aprendendo a entender as dores e angústias dos nossos companheiros, a ter compaixão e, finalmente, a amar o próximo como a nós mesmos. Fundamentalmente, a fé deve apoiar-se na razão, para não ser cega. Por isso, fé não é um dom fornecido por Deus para alguém em especial, seja por essa ou aquela atitude exterior, mas sim o produto da nossa conquista pessoal na busca da compreensão do caminho correto, das verdades que permeiam a essência das nossas próprias vidas, por meio do conhecimento, da vivência da experiência, das reflexões pessoais e pelo esforço que fazemos em modificar-nos para viver com mais amor. Por entender que o amor é a causa e cada vez mais precisa ser o efeito da vida. Na mensagem do Mestre, aprendemos a lição de otimismo vivo, fator psicológico esse capaz de renovar nossos pendores, obstando que o medo, a depressão e a angústia se apossem de nossa mente. Se algum trabalhador perde o emprego, ou se os amigos o abandonam, outras oportunidades surgirão, outros amigos estarão presentes. E o dínamo gerador deste otimismo é a fé. Se a situação for tão aflitiva que não observamos a saída, confiemos e sigamos em frente com alegria, pois a vida eterna está à nossa frente, e jamais estará só aquele que contribui para a construção do reino de amor e paz. Confiemos, plenamente, na inteligência suprema que, providencialmente, administra a vida, sabendo que Ele, a causa primeira de todas as coisas, é soberanamente bom e justo, e que nos seus estatutos não há espaços para injustiças. Certamente, agindo assim, ao olharmos para trás, teremos uma percepção diferente dos fatos que nos aconteceram e perceberemos que todas as experiências, boas ou más, cooperaram para o nosso bem, mediante as quais o ser progride sempre. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. Os dicionaristas divergem quanto à classificação das palavras de baixo calão e de suas acepções entre ofensivas ou populares, com chancela como tabuísmo, palavra ou expressão considerada grosseira, obscena ou ofensiva. Igual palavrão, chulo, plebeísmo e popular. Uma palavra de baixo calão, palavrão, é uma expressão que diz respeito ao grupo de gíria e, dentro desta, apresenta eles, impróprio, afrontoso, grosseiro, obsceno, agressivo ou depravado sob o ponto de vista de alguns conceitos religiosos ou estilos de vida. Uma simples palavra, quando proferida nas ocasiões certas, seja ela de estímulo ou de desestímulo, provoca indícios, em quem ouve, de que pode reagir, positivamente, e modificar a sua maneira de pensar sobre determinada circunstância da vida. Por outro lado, a mera palavra pronunciada em momento inadequado pode ser motivo de grandes dores morais. Nós não estamos habituados a refletir, sensatamente, sobre a força atuante que as palavras têm. A palavra, como uma articulação de sons provenientes de um determinado pensamento ligado a emoções e sentimentos específicos, serve como um detonador prático de tudo ligado a ela. Muitas pessoas creem que o xingar é, apenas, uma resposta instintiva para algo doloroso e imprevisto como, por exemplo, bater a cabeça na quina do armário, uma topada inesperada em algum obstáculo ou ainda, quando nos vemos diante de alguma frustração ou aborrecimento. Esses são os momentos mais comuns de as pessoas apelarem para as expressões de baixo calão, e muitos pesquisadores acreditam que eles ajudam a aliviar o estresse e a dissipar energia, da mesma forma que o choro para as crianças. Infelizmente que há pessoas que xingam, com palavrões, o próximo e talvez ignoram que estão transgredindo o artigo 140 do Código Penal. Reflitamos sobre os fatos a seguir. Escola para concursos deve indenizar aluna xingada por funcionário. A Gran Cursos, Escola para Concursos Públicos Limitada,
foi condenada a indenizar em R$ 6.000 uma estudante que foi ofendida com palavras de baixo calão por um funcionário da instituição. A decisão do juiz do 2º Juizado Especial Civil de Taguatinga foi confirmada pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais. Não cabe mais recurso ao tribunal. Mulher condenada a indenizar por ofensas a ex-marido em público. O caso aconteceu em Erechim. Ao deparar com o ex-marido em uma praça de alimentação, mulher passou a proferir ofensas públicas, utilizando palavras de baixo calão. O comportamento deu origem a uma ação por dano moral ajuizada pelo homem no Tribunal de Justiça. O resultado foi a condenação da ofensora a pagar indenização de R$ 1.000 por danos morais. Juiz aplica a nova lei da prisão preventiva contra militar. O juiz da 11ª Vara Criminal de Natal, Fábio Wellington Ataíde Alves, determinou o afastamento de um soldado da unidade militar na qual trabalha, no município de Apudi, após ter sido detido embriagado e insultando em via pública companheiro de farda com palavras de baixo calão. O juiz aplicou ao caso a nova lei da prisão preventiva. Síndica de prédio em Jacarepaguá é condenada a indenizar vizinha. A síndica do condomínio, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio, foi condenada a pagar indenização por dano moral, no valor de R$ 6.000, por deixar uma moradora em situação vexatória e constrangedora após discussão no prédio onde ambas residem. A decisão é do desembargador Sidney Artung, da 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio, que também determinou que as duas dividissem as despesas do processo e os honorários dos advogados. Fujamos de palavrões. O uso do palavrão, ao invés de resolver crises emocionais, remete às barras da justiça e ainda torcida a saúde espiritual do seu autor. Qualquer palavra de baixo calão é um despautério verbal e é crime. Que de nossa boca sejam, apenas, emitidas palavras voltadas ao bem e à paz. Para esse mister, devemos intensificar o treinamento constante, pois que na vida social estamos viciados a lidar com nossa expressão verbal muito levianamente. Diz-se até que dificilmente uma pessoa comum consegue ultrapassar 5 minutos sem falar bobagens, abobrinhas, jogar conversa fora, ser completamente inútil na verbalização dos sentimentos. Lembremos, porém, que sempre seremos responsáveis pelas consequências, diretas e indiretas, das palavras que proferimos a esmo. Quem tem sede de se aprimorar espiritualmente, deve analisar, com critério, o que verbaliza, diariamente. Espíritos elevados não se expressam de forma vulgar, pois fazem uso, unicamente, do verbo elevado. Portanto, extinguir o lixo mental é importante decisão para prosperarmos na ciência da expressão oral. As palavras são os reflexos dos pensamentos. Quando pensamos com bondade e compreensão, é isso que nossas palavras refletirão. Para Chico Xavier, o cuidado com as palavras não era mera formalidade nem prova de educação. Tinha fins preventivos, quase terapêuticos. O uso de expressões agressivas era perigoso, arriscado. Os maus pensamentos também. Era Kardec quem ensinava: os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Aos escravos das bebidas alcoólicas recomendamos Jesus: vinde a mim. Mateus 11:28-30. O consumo de alcoólicos pelo ser humano não é hábito recente, é tão antigo quanto o próprio homem das cavernas. Seja qual for o período histórico em que sociedade com a qual se relacionou ou a cultura que recebeu, o homem tem bebido. Há 3.700 anos Código de Hammurabi já trazia normativos sobre as situações, lugares e pessoas que podiam ou não fazer a ingestão de bebida alcoólica. Há 2.500 anos os chineses perdiam, literalmente, a cabeça por causa da bebida alcoólica. A prática era punida com a decapitação. Configura-se um costume extremamente antigo e que vem persistindo por milhares de anos.
Paulo escreveu para os cristãos de Efésio: E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. O álcool é a droga lícita mais consumida no mundo contemporâneo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Ainda de acordo com a OMS, a bebida alcoólica é a droga legalizada de escolha entre crianças e